Então, eu sou presidente da Visiona, né, que é uma empresa da Telebrás e da Embraer, né, que se propõe a projetar satélites. Né? Isso aí. Visiona, a gente chama que é uma joint venture. É uma joint venture. Boa. Meio a meio. Isso aí. Então, entre Embraer e Telebrás. Telebrás, viu, galera? Então, é uma empresa. Nós acabamos de falar de você aqui, vamos falar mais. Tá bom. Nós transmitimos, né, o lançamento do V-Cube, né? Sim. Do V-Cube. Que eu falei várias vezes, ó, esse satélite que é um satélite brasileiro e tal. Até mostrei ele lá, porque na foto que eles tiraram da coifa, Sim. ficou bom porque ele apareceu no cantinho, né, cara? Ficou legal pra caramba aquilo lá, né? E é bom ter aquelas fotos de dentro, né? Aquelas durante a operação, que são coisas que você não está acostumado a ver normalmente. E mostrou ele saindo, né? Exato. Mostrou ele desprendendo ali, né? Legal pra caramba. Então vamos começar por aí. Como que foi desenvolver esse satélite aí? Olha, esse negócio já começa aí há talvez 8 anos. 8 anos? Quando a Visiona resolveu dominar o software embarcado dos satélites. Tá. Eu sou engenheiro, então apesar de ser o presidente, eu sou engenheiro também, então eu adoro mesmo. Eu adoro espaço, né? É um negócio que você... Tá ali com a mão na massa, né? Então, se eu começar a ficar técnico demais, você me dá um... Não, bora. Sim, né? Que é bom, né? Mas há uns 8 anos atrás, a Visiona decidiu que ela queria dominar o software embarcado de satélites, né? Em particular, tinha um pedaço do software que a gente chamava sistema AUX, que no inglês é Attitude and Orbit Control System, ou seja, é o sistema que faz o controle e a navegação de satélite. Né? Só falar pra galera, a gente sempre fala que é atitude, galera. É diferente de altitude. Exatamente. A atitude é que controla, o satélite está vindo aqui, ó, vai controlar a orientação dele e tudo. Então tem um sistema, talvez é um dos sistemas mais importantes, né? Que controla ele para ele não sair cambalhotando aí que nem louco e bater em alguma coisa. É o sistema mais complexo, né? E é mais complexo? É o mais complexo. Caramba! É um sistema que frequentemente é embargado, né? Então, assim, a gente pode dizer que você dominar o OX separa os homens dos meninos, né? Entendi. Podemos dizer dessa forma, né? Então, essa era a principal lacuna do país em termos de tecnologia espacial, né? O INPE já tem décadas de pesquisa, a gente tem uma base industrial sólida, com experiência, né, que já fez praticamente todos os satélites, tudo que tinha satélites, com exceção desse componente. Né? Então a gente tomou a decisão de atacar esse problema. Né? E o software, né, você imagina o seguinte, a Visiona é uma empresa integradora, né? A gente almeja se tornar a Embraer dos satélites, para fazer um paralelo com o que todo mundo já conhece. Né? Para você ter uma empresa integradora, é importante você dominar o que está no meio. Que você vê um diagrama de um satélite, o que está no meio é o computador de bordo. É o que fala com todo mundo. Né? Então, dominar o que está dentro do computador de bordo é uma função, é uma competência importante para uma empresa integradora. Né? E aí a coisa toda começou assim. Né? A gente começou a trabalhar nesse software, né? Com a visão de poder usá-lo em missões como um CIBES, um Amazônia 2, uma PMN, satélites maiores, né? Que passassem a ser, assim, integralmente nacionais. Só que como é que você vai botar um software complexo numa missão de, sei lá, 200, 300 milhões de reais? Não dá, é muito risco. Então a gente resolveu fazer um satélite pequeno, né? Que infelizmente ele não podia ser simples, porque ele precisava ter a mesma complexidade dos grandes, precisava testar tudo que está lá nos grandes, mas pequeno, né? Para poder lançar e testar esse pacote todo. Então assim nasceu o V-Cube. Né? Que legal. Então é uma história que todo mundo me pergunta sempre, quando é que vai sair as imagens e tal? Né? E eu falo, calma. Vai sair as imagens quando a gente resolveu o principal primeiro, que é amadurecer esse pedaço de software, né? Que é o que vai ficar de principal legado, né, do V-Cube para frente. Né? Entendi. Então, o projeto ele foi lançado originalmente com essa visão. E aí, na época, eu me lembro, eu estava assumindo a presidência da Visiona, mais ou menos nessa época, né? E quando eu olhei o projeto, como a nossa engenharia precisou reproduzir num satélite pequeno toda a complexidade de um satélite grande, que precisava testar, o satélite pequeno acabou ficando com capacidade de satélite grande. Entendi. Então ele ficou
Ele é pequeno por fora e grande por dentro, né? E aí a gente resolveu olhar o que a gente precisava mudar, né, marginalmente ali, para poder fazer do próprio V-Cube um produto por si, né? E aí a gente melhorou a produtividade do satélite, a gente trabalhou o sistema de coleta de dados, que é um sistema bastante interessante do V-Cube. O V-Cube é o primeiro satélite definido por software projetado no país, né? Que legal. Depois eu posso explicar o que é isso, né? E a gente colocou também uma câmera projetada no Brasil pela Opto, né? Uma empresa de São Carlos que fez praticamente todas as câmeras dos satélites brasileiros, mas que é uma câmera também que tem características muito peculiares, né? Ela, no meu ponto de vista, nessa classe de satélites é provavelmente a melhor câmera do mundo, né? Que legal. Se ela cumprir o objetivo né? Uhum. Se ela tiver o desempenho no espaço que a gente está vendo aqui na Terra. Então, Entendi. a gente vai ter no final das contas, né? A gente espera que a imagem seja uma imagem comparável com a imagem que seria de um satélite grande porte, ou seja, em que você tem uma plataforma muito mais estável, você usa outras tecnologias para a câmera e tal. Entendi. E aí tem sido, assim, ele se transformou, cresceu um pouco, né? E aí foram mais 5 anos para a gente chegar no ponto que a gente está agora, né? Então, ao total, do começo do desenvolvimento tecnológico das coisas de base mesmo, foram 8 anos de projeto, né? Que é isso mais ou menos que a gente vê, né? Se a gente pega missões aí, né? A missão, tipo um Perseverance, leva uns 13 anos, 12 anos, 10 anos, assim, né? Talvez seja um pouco menos, porque esse pessoal já pega Assim, muito do legado. Pega coisa aproveitada, claro. Né? Uhum. Então, para fazer uma comparação justa, você tem que comparar os meus 5 anos com uns 8 aí, ou 13, né? Sim. Sendo que a gente sofreu muito no Covid. A Covid atrapalhou bastante o desenvolvimento do projeto. Atrapalhou, né? Foi bem nesse período aí, né? Entendi. Quando a gente ia começar a produção das peças na Europa, foi quando surgiu a epidemia lá na Itália. Então, foi uma... Porque foi quem? Foi a Thales, né, que fez? Não foi vocês. Como foi? A gente tem alguns fornecedores europeus. Ah, né? tá. O painel solar é feito na Dinamarca, tem um rádio vem, acho que da Holanda, tem alguns componentes que vêm da Holanda. Então, a gente tem alguma coisa fora. E aí vocês montam aqui? A gente monta aqui. A gente montou nas instalações da Orbital, uma empresa do setor, né, e depois fomos testar no INPE, né, que legal. Que é a referência, né? Não, claro. Bem legal. E aí teve o lançamento no Falcon, né? Vocês foram lá assistir? Não, porque quando você é o carona, pô, né? Quando for assim, cara, me manda lá que eu vou, entendeu? Pô, aí... Não, mas o carona é tipo o primo pobre, né? A gente ia entrar pela cozinha, né? Não tem o mesmo direito. Não tem. Mas tava ali, vocês estavam bonitão na foto ali, ó. Tava ali. Mas saiu na foto, saiu bonito. Não, mas não era... Mas não foi na Transporter? Foi na Transporter. Mas a Transporter, ela leva todo mundo ali, é caroneiro, mais ou menos, né? Então não vai ninguém, né? Se quiser ir, tem que ir lá do outro lado do Rio, né? Entendi. Mas como que foi a negociação para lançar com eles? Foi tranquila? Como que é? Foi tranquilo, assim, a Visiona já tinha experiência, né? A equipe da Visiona, ela é uma equipe já bastante madura, né? Então a gente tinha negociado a contratação do lançamento do SGDC, muito mais complexo, né, do que esse. O SGDC tem quase 6 toneladas, né? Uhum. Em comparação aos nossos 12 quilos, passa a ser desprezível. Então, assim, foi tranquilo. A gente usa também os processos da Embraer de seleção de fornecedores. Então, não foi um processo complexo, não. O pessoal da The Orbit, né, que é a empresa que vende o serviço do Ion, também nos ajudou bastante, acompanhou todo Isso aí é legal para explicar para a galera. Você fez seu CubeSat lá, você é a Visiona, fez aqui o CubeSat. Você não liga para o Elon Musk e pede para ele lançar, né? Como que é esse processo aí, para o pessoal ter essa... Porque muita gente fala, porque o pessoal não entende como que é esse processo. Como que é? Não, e tem aquela outra pergunta, né? Vai lançar da onde? Vai lançar de Alcântara? Isso aí. Tem sempre essa... Mas assim, você tem dois classes de lançamento. Você tem uma primeira classe e tem uma segunda classe, vamos dizer assim. O que eu estou chamando de primeira classe quando você é o passageiro principal. Então você se orienta, se define as normas do lançamento. Então você vai pagar bem mais caro, né?
Aí você vai dizer que você quer ir para a órbita em tal grau, né? Tal inclinação, né? E tal altitude, né? E aí depois o lançador ele vai preencher o resto do espaço que está disponível ali com as outras empresas da segunda classe, né? Que é as que vão em carona, que a gente chama, né? Isso aí. No caso do SGDC, né, em que a gente foi passageiro principal, a gente fez uma procura, né? Como a gente faz na Embraer para selecionar um motor ou uma aviônica, né? Então, é uma análise que tem que ser bastante criteriosa, né? Quando você é o passageiro principal, você leva em consideração muito mais fatores, né? Porque você precisa ser mais rigoroso na análise que você está fazendo. Quando você trabalha na Corona, normalmente você trabalha através de brokers, né? Para o lançador principal, para a Ariane ou a SpaceX, não terem que tratar com 50 clientes, né? Eles têm brokers que esses sim vendem os espaços para a Corona. Então, o nosso broker chamou de Orbit, é uma empresa italiana, né? Que eles fabricam um carrier, né? Um transportador espacial, que tira você do ponto em que o lançador te deixou e ele te coloca na órbita que você quiser. Ele faz ajustes de órbita, né? Isso dá mais segurança para quem tá indo de carona, né? Sim. Porque aí o seu satélite ele tem que ser desenvolvido de acordo com que ele encaixe nesse sistema deles, né? Assim, quando você... Satélites pequenos, normalmente eles usam um padrão de formato, né? Que é uma forma de você baratear os custos de lançamento. Então, existe um caixote padrão, né? Que você tem que satisfazer e um conjunto de outros parâmetros que você tem que satisfazer também. Isso tem que ter demonstrado para o lançador. Acaba fazendo seu satélite do tamanho daquela, entre aspas, caixa, né? Porque tem que caber ali. Tem que normatizar. Isso. Quando você é o principal ou é grande, você faz do jeito que você quiser, né? Tem que caber no lançador e pronto. Então você... Me perdi um pouco aqui, mas você faz o projeto em função daquilo, né? A gente foi ao mercado entre vários brokers, né? Analisou vários voos diferentes para ver o que era mais satisfatório, né? E aí ele diz que vai te deixar num certo ponto, mas isso só é confirmado à medida que você está chegando perto. Então você sempre tem a possibilidade de não ser deixado daquele ponto em outro lugar. Por isso que a gente pegou também o carrier, né? Entendi. Ah, tá, porque aí você já tem mais segurança do que vai acontecer, tá? E aí, só para retomar o raciocínio, aí você tem algumas outras coisas para além do tamanho. Então, tudo em espaço é no limite da engenharia, né? Só você ver o quanto você pesa um lançador para botar um pedacinho pequeno, né? 1% da massa total lá é o que vai para o espaço. Então, é tudo muito no limite. O satélite também, né? Então, toda essa questão da insolação, por exemplo, do satélite, ela tem que ser muito bem calculada, né, para você garantir que você vai conseguir cumprir a missão. Então, no caso específico do VCube, né, que a gente tinha uma órbita que era sincronizada com o Sol, né, a gente tinha uma janela de horários, né, em que o satélite toleraria sem muito degradação de desempenho, né? Sim. Então, coisas assim, né, com altitude de órbita, tudo isso é considerado. Tudo isso tem que ser considerado e influencia demasiadamente no estado final, né? Com certeza. Que demais. E na hora do lançamento ali, ficou na tensão? Como que é? Fica, né? Tem como, né? Que é o filho de vocês ali, não, né? A gente fica que, tipo, não tem nada a ver, só gosta de ver o lançamento, imagina só gosta eles, de gritar, né? Imagina eles que estão lá com um filho de 8 anos, né? Olha, foi muito tenso, porque tem muito suor, né? O VCube tem muita inspiração, porque o nosso em geral lá é brilhante, né? Mas tem, sobretudo, muita transpiração. O pessoal se desdobrou para conseguir fazer esse lançamento nessa data.